Olá, minha gente! Mais um Arte, História e Cultura das segundas-feiras. E hoje eu, Padria Bucar, vou falar sobre um grande personagem que eu acho que todo mundo conhece ou já ouviu falar, que se chama Niccolò Maquiavel. Niccolò Maquiavel nasceu e morreu em Florença. Morreu com 58 anos só, mas na vida dele, ele fez trilhões de coisas. O pai dele era doutor em leis. E ele, muito cedo, ele começou a estudar, inclusive estudar filosofia, gramática, ábaco e foi conselheiro da República Florentina. Bem, ele não foi só conselheiro da República Florentina. Conselheiro, gente, é aquela pessoa que aconselhava, que dava conselhos ao prefeito, ao priore, que se chamava o prefeito, os vereadores, enfim, ele direcionava as pessoas, ele dava conselho às pessoas como se fosse eu posso até dizer, sem medo até de errar, como um conselheiro de marketing, um conselheiro marqueteiro dos políticos nas campanhas. Niccolò Maquiavel, ele fez muitas coisas, viajou muito, viajou até Roma, Urbino, conheceu muitas partes das cidades italianas trabalhando. Trabalhou para Borgia, trabalhou para Júlio II, que foi um papa, Borgia também foi um papa, e trabalhou dentro da República Florentina para os políticos e trabalhou também para a família Médici. Vocês sabem que eu morro de falar na família Médici, que ela, durante 300 anos, ela foi a família mais rica e mais influente de Florença. E Niccolò Maquiavel, ele trabalhava na prefeitura de Florença, isto é, no Palazzo Vecchio, e até hoje a gente pode visitar no Palazzo Vecchio o cantinho onde Niccolò Maquiavel ficava. Bem, além de todas essas coisas que eu estou falando, e olha que eu só comecei, ele se casou muito cedo e teve 7 filhos. Bem, além de conselheiro, além de gramático, além de ábaco, além da filosofia, além de conselheiro dos grandes, inclusive rei de França, ele teve o tempo de ter ainda 7 filhos. Bem, Niccolò Maquiavel, gente, foi conselheiro do Júlio II. Júlio II é o papa que pediu a Michelangelo para fazer o afresco na Capela Sistina. Bem, Niccolò Maquiavel viveu num momento que o prefeito de Florença se chamava Piero Soderini. E engraçado, né? Nós estamos numa época, Niccolò Maquiavel viveu numa época de renascimento puro, do auge do renascimento. Vocês imaginem que ele era conselheiro no Palazzo Vecchio e o prefeito trabalhava dentro do Palazzo Vecchio, e foi esse prefeito, Piero Soderini, a pedir a Michelangelo para fazer o nosso Davi. Então, assim, é como se tivessem várias pessoas com um cérebro, uma vontade de estudar tão grande que estavam todas as pessoas no mesmo lugar. Mas nesse intervalo de tempo, enquanto ele estava sendo conselheiro da República Florentina, junto com Piero Soderini, existiu uma... Bem, é muito complicado para eu explicar, mas Florença acabou com um prato, houve uma guerra que eles chamam de Sacco di Prato, que é uma cidade perto de Florença, e Piero Soderini, junto com Niccolò Maquiavel, eles foram exiliados. Bem, foi um tempo duro, mas pouco tempo, porque eles foram presos, tá? E aí, Giuliano de Medici, Papa Leão X, isso tudo numa mesma fase, ele liberou os dois, tá? O prefeito e Niccolò Maquiavel, e Niccolò Maquiavel ele foi morar perto de Florença. Nós ainda temos a casa onde ele morou, numa cidadezinha aqui pertinho. E o que acontece? Ele escreve O Príncipe,
Todo mundo conhece O Príncipe, ou quem não conhece, foi dedicado a justamente Lorenzo Magnífico, da família Médici. Ele era aliado, obviamente, da família Médici. E a coisa de ser maquiavélico, como Maquiavel, gente, é errado. Por que é errado? Deixa eu explicar o que é que na realidade, Nicolau Maquiavel fazia. Ele fazia o seguinte: você era um político, faz de conta que eu sou um político, tá? E aí ele dizia: Padria, é o seguinte, se você, como ele era conselheiro, ele pensava estrategicamente nas coisas da política. Então ele chegava, eu sou político, ele chegava e dizia: Padria, é o seguinte, se você escolher optar por essa estrada, nessa estrada você vai achar isso, isso e isso. Ele era um pensador, ele era pago para pensar, tá? Se você, Padria, decidir ir ou pro sim ou pro não, se você decidir o não, você vai ter isso, isso, isso de consequência. Então, você decida, eu não sou a pessoa que vai decidir por você, mas é você que vai decidir por você, e aí você vai optar, e aí as consequências, de um lado vão ser tais consequências, de outro lado vão ser tais consequências. Ele não fazia complôs, ele não era ruim, como as pessoas pensam que ele é. Eu gostaria, esse Arte, História e Cultura foi para tentar descrever para vocês que Nicolau Maquiavel foi um homem, um marido, uma pessoa que viveu em pleno movimento do Renascimento em Florença, foi uma pessoa que foi pago pela República e foi pago pelos grandes, até o rei de França também pagou pela inteligência dele. Ele olhava as coisas mais lá na frente, ele era um visionário. E hoje nós temos esse livro, ele tem muitos livros, tá? Eu tô falando de um personagem que eu poderia falar aqui 3, 4 horas sobre ele, mas eu quero simplificar e desmistificar e tentar passar para quem está me ouvindo que Nicolau Maquiavel não era maquiavélico. Nicolau Maquiavel era um homem que usava a cabeça e era um homem que pelas decisões que ele via, ele dizia e era pago para isso, e por isso ele era conselheiro. Ele realmente era um homem de imaginação, de razão e muito sério no que ele fazia. Então vamos tirar um pouquinho a imagem do Nicolau Maquiavel sendo maquiavélico. E aí hoje acaba, e agradeço a vocês terem visto mais um Arte, História e Cultura, e até a próxima segunda-feira. Um beijo!